De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 235 milhões de pessoas sofrem de asma no mundo, constituindo-se na doença crônica mais comum da infância. No Brasil, a asma é responsável por um número representativo de internações hospitalares. Somente em 2014, no período de janeiro a novembro, foram 105,5 mil internações pela doença, originando um custo de 57,2 milhões para a rede pública de saúde. O principal fator associado à morbidade e mortalidade da doença é o grau de controle obtido com o tratamento. A causa mais comum para a falta de controle da doença é a não adesão ao tratamento. A asma é uma doença crônica comum, caracterizada por episódios recorrentes de falta de ar e sibilância. Porém, pode ser tratada de forma eficaz e a maioria dos pacientes é capaz de atingir o controle da doença, evitando assim que os sintomas respiratórios limitem suas atividades e permitindo que o paciente tenha uma vida produtiva. Além disso, o tratamento adequado ajuda a preservar a função pulmonar e reduz o risco de exacerbações graves. No paciente com asma, os principais sinais e sintomas encontrados são sibilância, dispneia, aperto no peito e tosse, que variam em intensidade e frequência. Deficiência respiratória que piora com exercício ou atividade, respiração ofegante, retrações intercostais, tosse com ou sem muco. Esses sintomas estão associados à limitação variável do fluxo expiratório, aumento na produção de muco e espessamento da parede brônquica. Em momentos de crise muito grave, o paciente irá ter ansiedade devido à deficiência respiratória, pulsação rápida, dor no peito, extrema dificuldade de respirar e chiado audível. Os fatores que podem desencadear ou piorar os sintomas incluem as infecções virais, exposição a alérgenos domiciliares ou ocupacionais, fumaça de cigarro, exercício físico e estresse, além da falta de adesão ao tratamento e a técnica inalatória incorreta. Os sinais e sintomas podem ocorrer de forma contínua ou intermitente e tendem a piorar durante a noite e pela manhã. Avaliação funcional respiratória. Espirometria. A espirometria é um exame de prova de função pulmonar capaz de medir os volumes e as capacidades pulmonares. Também é utilizada para quantificar a severidade da doença em leve, moderada ou grave e para conferir se os fatores ambientais estão contribuindo para a exacerbação dos sintomas do paciente. Desta forma, a espirometria pode ser usada para prevenção, diagnóstico e classificação da doença. Ela é feita através de um aparelho chamado espirômetro, que pode ser portátil ou acoplado a um computador. O paciente deve estar sentado, com flexão de joelho e quadril a 90 graus, tronco e cabeça alinhados na linha média. O paciente é então orientado a realizar uma inspiração máxima e, em seguida, o examinador coloca o clipe nasal no paciente. O paciente coloca então o bucal do espirômetro em sua boca e pede-se que ele faça uma expiração máxima. Repete-se esse processo de 3 a 5 vezes e escolhe-se o resultado de valor mais alto. Não é recomendado realizar a manobra mais de 8 vezes na mesma sessão para não fadigar o paciente. E é importante ressaltar que o paciente com asma demora um tempo maior, cerca de 10 segundos, para expirar todo o ar, devido à alta resistência dos bronquíolos ocasionada pela inflamação e muco neles presente. O próprio aparelho fornece os resultados da capacidade vital forçada, CVF, o volume de expiração forçada no primeiro segundo, VEF1, e a relação do volume de expiração forçada no primeiro segundo com a capacidade vital forçada. Em um paciente com asma, os valores normalmente encontrados são capacidade vital forçada, aumentada ou normal, já que o paciente não apresenta restrição ou dificuldade na inspiração. Volume de expiração forçada no primeiro segundo diminuído devido à dificuldade de expirar. Relação do volume de expiração forçada no primeiro segundo
com a capacidade vital forçada também diminuída. O exame de espirometria também pode ser refeito com o paciente em uso de broncodilatador a fim de comparação entre os resultados. Pico de fluxo expiratório. O pico de fluxo expiratório é um teste usado para medir o pico de expiração ou a eficácia da tosse. O aparelho utilizado é o Peak Flow ou medidor de fluxo expiratório. O paciente deve estar sentado, com flexão de joelhos e quadril a 90 graus, tronco e cabeça alinhados na linha média, sem o uso do clipe nasal. O examinador orienta para que o paciente inspire o máximo que puder e tussa através do aparelho. Realiza-se 3 medidas, de modo que não haja diferença de 20 litros por minuto entre elas, e usa-se a maior medida. Volumes maiores que 360 litros por minuto indicam uma tosse eficaz. Volumes entre 270 e 360 litros por minuto indicam uma tosse ainda eficaz, mas se houver secreção, haverá uma redução do fluxo. Entre 160 a 270 litros por minuto, o pico de tosse é reduzido. A tosse não será eficaz e, portanto, não haverá liberação de secreção. Volumes menores do que 160 litros por minuto indicam uma tosse ineficaz, não havendo tosse e nem liberação de secreção.